E rapaziada, eu sou o Leo.mp4 e mano, hoje a gente vai falar de como o Dark Souls foi programado, beleza mano? Mano, então já deixa o teu like no canal, se inscreve aí e mano, deixa o hype. Deixa o hype, porque quando você deixa o hype nesse vídeo aqui, tu me ajuda pra caramba colocando o vídeo lá na página principal do YouTube, colocando um vídeo pra ser recomendado pra mais pessoas, beleza mano? Então mano, deixa o hype, por favor, se inscreve no canal e é nóis! Cara, tu já morreu num jogo meio que sorrindo? Morreu num jogo pensando, caramba cara, esse jogo aqui é foda. Mesmo depois de você ter ficado 40 minutos jogando o jogo, avançando e tendo todo aquele progresso ali, cara, tu já tomou a rasteira de um esqueleto e sorriu e olhou pro jogo e falou, caralho cara, esse jogo aqui realmente é muito bom. Então mano, isso aí se chama Dark Souls. O quê? Lançado lá em 2011 pela From Software, Dark Souls não foi só um sucesso no mundo dos jogos, ele foi como se fosse uma criação filosófica que criou um novo estilo de jogo, um novo nicho, algo que nunca tinha sido visto antes. E hoje, meu mano, nesse vídeo aqui a gente não vai falar sobre lore, a gente não vai falar sobre estratégia, sobre arma, sobre boss, a gente vai falar sobre como esse jogo foi programado, que engine que ele é, quem criou o jogo e quais são suas limitações e até onde ele pode chegar no hardware. A gente vai abrir o capô do Dark Souls, beleza, mano? A gente vai olhar para as engrenagens desse jogo e vamos pensar, porra, como é que isso aqui foi feito? E a gente não vai só pensar, tá ligado? A gente vai olhar e, ó, foi dessa maneira. Beleza, mano? E olha só, mano, deixa eu te avisar uma coisa antes de começar o vídeo. Esse jogo aqui foi desenvolvido para PlayStation 3 e para Xbox 360. Consoles que não tinham nem 512 MB de memória RAM, beleza, mano? O teu celular hoje em dia deve ter mais do que 512 MB de memória RAM. Inclusive, deve ter mais memória RAM do que os dois consoles juntos, beleza, mano? Só pra tu entender um pouco. E mesmo assim, cara, a From Software criou um dos sistemas de combate mais precisos que já foram criados na indústria dos jogos. E também criou um mundo interconectado que não existia até então. Um mundo que não tem tela de loading, não tem carregamento. Você não espera pra partir pra próxima etapa do jogo. E também criou, mano, um multiplayer diferente de tudo que existia até então. Mas aí, como é que a From Software fez isso? É isso que a gente vai ver agora. Olha só, mano, vamos pegar do zero. Vamos começar do zero mesmo. Pra entender como o Dark Souls foi programado, você precisa entender por que ele foi programado daquela maneira primeiro. A From Software é uma empresa japonesa que existe desde 1986. Mas durante muito tempo, eles faziam jogos muito nichados, jogos japoneses. E foi só em 2009 que eles resolveram mudar tudo com o lançamento de Demon's Souls. Um jogo lá pro Play 3, cara, que foi a base filosófica de tudo que veio depois dele. Demon's Souls, mano, foi um experimento. Ele foi um experimento que nem a From Software sabia que ia dar tão certo. Ele realmente foi um ponto fora da curva pra todo mundo daquela época. Então quando eles decidiram fazer o Dark Souls ali, mano, o pensamento não foi, pô, como é que a gente pode melhorar isso aqui? O pensamento foi, como que a gente continua com a mesma linha de raciocínio, mas sem mudar o estilo de jogo? Como que a gente pega tudo que a gente aprendeu e vamos além? E o além aqui, mano, era muita coisa. Demon's Souls tinha um hub central, o Nexus. E a partir do Nexus, você ia para as fases. Fases que eram separadas em telas de loading entre elas. E o Dark Souls tinha uma proposta completamente diferente. Mundos grandes que não tinham tela de loading para separar as fases. Você conseguia andar normalmente e livremente pelo mapa todo, sem tela de carregamento, onde tudo era conectado de verdade, você se sentia realmente livre pelo mundo. Então imagina o trabalho técnico que você ir do Demon's Souls pro Dark Souls, você tirar todas as telas de loading do jogo, você tirar tudo o que renderizava o jogo mais lento, mais tranquilo, para uma renderização mais rápida, e com mais detalhes, porque na medida que os anos iam passando, os gráficos também iam aumentando, os hardwares ficavam mais potentes, e a equipe da From Software precisava desenvolver muito bem a nova engine. Em nenhum momento Dark Souls te dá uma tela de loading, cara. Em nenhum momento ele pega e fala, calma aí, pô, agora vamos renderizar isso aqui e você espera um pouquinho. Não, mano, você anda tranquilamente pelo mapa. Isso, cara, não acontece por magia, isso aí não acontece por acaso, isso aí são decisões da engenharia de software dentro do jogo. Mas antes de a gente pegar e falar desse pequeno ponto da engenharia desse jogo, cara, vamos falar como funciona a engine de Dark Souls, beleza? A Game Engine, ou o motor do jogo, é a parte principal de um jogo, cara. Todo mundo que joga, ou pelo menos a maioria das pessoas, vamos dizer aqui os seus 90%, nunca parou para pensar como que esse jogo foi feito.
Como que os caras fizeram essa parada aqui rodar dentro desse hardware? Pensa assim, a Game Engine é como se fosse a fundação de uma casa. Você precisa ter ela muito bem feita, aquela casa não cair, desmoronar. Você precisa ter a casa muito bem feita para você conseguir colocar móveis, conseguir colocar televisão, conseguir colocar itens realmente caros dentro da casa. A casa precisa de fiação, a casa precisa de luz, a casa precisa de um suporte que aguente a casa por baixo. E é exatamente o que uma Game Engine é. A Game Engine é basicamente a infraestrutura que você não vê. É a estrutura que simplesmente suporta tudo o que tem dentro do jogo. E você acaba nem vendo ela. Ela é como se fosse o personagem principal que tá sempre escondido. Cara, existem engines famosas que todo mundo conhece, que inclusive eu fiz um vídeo das 10 engines mais famosas que já foram lançadas em 10 minutos, meu mano. Se tu tiver um tempinho, ó, vou deixar aqui em cima no card pra você ver, beleza, mano? Deixa teu like lá, se inscreve no canal também, é nóis. Mas voltando aqui pro tema, vamos falar. A From Software, mano, não utilizou a Unreal, a From Software não utilizou a Unity, a From Software não utilizou a Godot. A From Software, mano, assim como outras grandes empresas da época, criaram a própria engine. Ou seja, eles criaram uma engine própria deles que eles mantêm internamente dentro dos jogos até hoje. A engine da From Software, mano, é conhecida como AVOC mais Software Engine. Ela não tem um nome público porque ela não é uma engine pública, ela é uma engine só deles. Mas por que AVOC? AVOC, mano, é basicamente um sistema de física que o jogo utiliza. E essa é a única parte externa que realmente tem dentro dessa engine. O resto tudo é próprio deles. Mas por que o AVOC é externo? Porque todo mundo usava AVOC na época. E a AVOC é uma baita de uma ferramenta para quem programa. No caso do Dark Souls, né? Agora vamos entrar dentro da engine do Dark Souls, beleza? Vamos falar de pipeline de renderização. Cara, agora dentro da engine vamos falar do pipeline de renderização, o pipeline rendering. Cara, o pipeline de renderização basicamente é o processo que transforma números matemáticos em imagens na tua tela. Dados que se transformam em gráficos. Simplificando bastante para você entender da maneira mais tranquila possível, imagina um monte de números que pintam a tela. O pipeline gráfico basicamente faz isso. Ele basicamente puxa um monte de código e transforma em desenhos enquanto você joga. O Dark Souls rodava 30 frames por segundo na tela do PS3 e do Xbox. Isso significa que esse pipeline tinha que trabalhar 30 vezes a cada segundo. Soa muito tranquilo, né? Soa muito fácil, mano, mas não é. O PS3 tinha um processador chamado Cell Broadband Engine. O processador em específico, ele era muito poderoso, ele era muito bom pra época. Porém, era muito difícil de programar pra ele. Ele tinha um núcleo principal chamado de PPE, e 6 núcleos auxiliares chamados de SPEs. E o problema, cara, é que esses núcleos tinham uma memória local muito limitada para a época. Apenas 256 kilobytes cada núcleo. E o programador na época precisava gerenciar manualmente para onde ia cada memóriazinha, para cada núcleozinho dentro do processador. Para programar no Xbox 360 era um pouco mais tranquilo, porque o seu processador ele era mais comum. Ele tinha um processador triple core da IBM, porém com limitações severas na sua memória, com 512 MB de RAM, que eram compartilhadas entre a GPU e a CPU do console. Curiosidade técnica: alguns jogos, quando eram lançados lá na época do Xbox e do PS3, eles tinham versões ligeiramente diferentes, tipo um do outro. Ou seja, a empresa lançava uma versão pro Xbox 360, uma versão pro PS3 e uma versão pro PC. E o port do Dark Souls pro PC, cara, ele é um port do PS3. Por isso que a galera, tipo, geralmente reclama de bug do Dark Souls no PC, porque aquele port não foi feito exclusivamente pro PC. Aquele port veio do PS3 pro PC. Caralho, eu falei muito confuso agora. Eu espero realmente que você tenha entendido o que eu quis dizer. Agora vamos pra outra parte da engine, mano, que se chama renderização adiada, Deferred Engine. Cara, uma das técnicas mais importantes da história da From Software é 100% a Deferred Engine. Por quê? No método tradicional, na Forward Engine, que seria a renderização direta e não a renderização adiada, cada objeto é renderizado junto com todos os seus cálculos de luz dentro do jogo. E o problema dessa renderização direta, cara, é que tipo, se você tem 30 objetos na tua tela simultaneamente, cada objeto vai ser calculado a luz dele individualmente. Então o hardware vai ter que calcular a luz de 30 objetos simultaneamente, e que são 30 objetos diferentes numa tela só, tá ligado? Então vai pesar pra caralho pro hardware. Agora no Deferred Rendering, mano, você primeiro renderiza todas as geometrias que tem na tela e salva as informações tipo cor, posição, tamanho, geometria, a quantidade de polígonos, e só depois, num segundo passo, você faz o cálculo da iluminação de todos os objetos simultaneamente. Ou seja, é muito mais fácil você pegar e iluminar 30 objetos na tela de uma vez do que você iluminar 30 objetos que são iluminados separadamente. E foi essa Deferred Rendering, essa renderização indireta, cara, que permitiu que o Dark Souls tivesse aquela iluminação tão profunda, tão dark, né? Tão dramática e atmosférica nas cavernas
estaminas com as tochas, os raios de luz sendo filtrados pelo céu, e tudo isso, cara, sem quebrar o orçamento de performance do jogo, sem deixar o hardware fritando no PS3 ou no Xbox. Agora vamos para outro lugar dentro desse engine, cara, vamos falar do sistema de combate do Dark Souls, beleza? Beleza, mano, agora a gente chega no coração do jogo, agora que a gente chega naquele momento que faz o Dark ser Souls, tá ligado? Que faz o negócio pegar fogo. E, velho, vamos falar do combate, mano. E, velho, olha só, eu vou te dar um spoiler. É aqui que você vai ver todas as batalhas de Dark Souls diferentes, mano. Todo combate de Dark Souls é calculado frame por frame. O jogo roda 30 frames por segundo. Isso significa que cada segundo dentro do jogo é dividido em 30 fatias, cara. E basicamente toda a mecânica do jogo é definida no meio dessas 30 fatias do segundo. Então, olha só, vamos começar pelo sistema de estamina do combate do jogo. Parece muito simples, né? Atacar, gasta estamina. Rolar, gasta estamina. Defender, gasta estamina. Esperar recuperar, gasta estamina. Respirar, gasta estamina. Cara, olha só, deixa eu resumir pra você como é que funciona. Você tem um valor atual, que é o valor que você tem nesse exato momento de estamina. Você tem um valor máximo, que é definido pelo atributo de resistência do jogo. E é aí que começa a entrar a programação do jogo, porque você começa a ter um valor de recuperação, que é definido por cada frame dentro do jogo. A quantidade de estamina que você recupera, mano, depende 100% de cada frame do jogo. No sistema de estamina, você também tem uma penalidade por segurar o escudo. Quando você segura o escudo dentro do jogo, a tua estamina recupera mais lenta. E você tem um delay de recuperação. Depois de uma ação dentro do jogo, você tem um pequeno atraso para começar a recuperar a estamina de novo. Isso aí acontece para regular o jogo, para regular ele da melhor maneira possível. Esse delay é crucial, cara, para a mecânica do Dark Souls. A estamina, o delay, a recuperação do delay, tudo foi programado para conspirar que você não spame ataques e defesas dentro do jogo. Você não spama ataque, então você automaticamente não vai se recuperar depois deles. E é o que cria o ritmo de combate do Dark Souls. É o frame por frame, é o delay entre a recuperação dos ataques e defesa. Então você tem um sistema de combate que é simplesmente atacar, recuar, defender, recuperar estamina, atacar, recuar, defender, recuperar estamina, e você tem esse ciclo aqui. E agora, mano, vamos entrar um pouquinho mais ainda dentro dessa engine e vamos falar sobre o sistema de ataque do Dark Souls, beleza? Quando você ataca um inimigo dentro do Dark Souls, ele simplesmente não checa se você atacou ele ou se você entrou em contato com a hitbox dele. Não, mano, não é assim que funciona em Dark Souls, tá bom? Ao invés disso, ele divide a tua animação de ataque e divide, mano, em frames. Então, já que a tua animação de ataque foi dividida em fases, e cada frame define uma fase, você tem 3 tipos de frames a partir daí. Você tem o primeiro, que é o Startup Frames, que são os quadros de início. E esses Startup Frames são o que, mano? São os frames que acontecem desde que você apertou o botão até o personagem se armar para fazer o ataque. E nesse período, o ataque não fez nada ainda, ele não tirou dano de ninguém ainda. E também é por isso que os ataques mais pesados dentro do jogo parecem ser mais lento. Eles têm esses Startup Frames maiores, tá ligado? A gente tem o Active Frames, que são quadros ativos. Esses frames, cara, são os frames que a hitbox do inimigo, que seria uma caixa em volta do inimigo que simplesmente checa se a tua arma entrou em contato com ele ou não, tá ativa. Se a tua arma entrar em contato com a caixa desse inimigo, ele vai tomar o dano. Ou seja, se o inimigo estiver dentro dessa área de dano da tua espada e da caixa dele, e a tua espada entrar em contato com ele vai levar dano, ele vai perder o atributo de vida dentro do jogo. E também a gente tem o terceiro tipo de frame, que é o Recovery Frame, que seriam, mano, quadros de recuperação dentro do jogo. Esses frames, cara, são os frames depois do Active Frames. Ou seja, você já fez o ataque, você já deu a animação de atacar e você tá exposto, você tá vulnerável ao inimigo. E é aí que você não pode cancelar um ataque facilmente. E é aí que também acontece o ataque do inimigo dentro do jogo. É aí que os jogadores menos experientes se fodem, tá ligado? Agora vamos falar das hitbox dentro do jogo, mano. As caixas de colisão do Dark Souls. Ai, as hitbox. Cara, esse aqui é o assunto favorito da galera que fala sobre a From Software, tá ligado? Cara, a hitbox é basicamente uma geometria invisível. Geralmente é um quadrado, ou uma esfera, ou um retângulo, mano, que seja, é indiferente. O que importa pra gente é que existe uma geometria em volta dos NPCs e do nosso personagem que é como se fosse uma segunda versão da gente, é como se fosse uma versão simplificada da gente que serve pra calcular a física e o combate dentro do jogo. Ele só precisa ser coerente com o tamanho da tua cabeça, do teu torso. Ele não é um modelo gráfico, você não consegue ver ele, então ele não precisa ser bonito. E das tuas pernas dentro do jogo. Ah, mas por que não é utilizado um modelo que nem o do personagem e sim uma versão simplificada? Mano, não
não é utilizado. Por quê? Porque se fosse utilizado uma versão gráfica, ia perder performance. E não precisa ser bonitinho pra um bicho que tu nem vai ver, né? É uma caixa invisível no jogo. Você não precisa que ela seja 100% legal e 100% real ao tamanho do teu personagem ou ao tamanho inimigo. Ela só precisa ser coerente com o combate. Calcular colisão com um modelo que seja perfeitamente igual ao padrão do jogo, ao padrão bonitinho do modelo 3D do teu personagem ou do personagem inimigo, seria perda de performance. Ia calcular milhares de polígonos pra quê se tu nem vai ver aquela porra daquela caixa invisível? Então tu cria uma versão simplificada que vai calcular precisamente o combate e a física do jogo, meu brother. E é por isso também, mano, que às vezes parece que o golpe nem encostou, mas na verdade encostou sim, mas encostou na tua hitbox. Não encostou no teu personagem 3D bonitinho do jogo ali, que os designers fizeram com todo carinho. Mas a hitbox que eles fizeram de qualquer jeito e foda-se, porque só vai servir pra calcular combate e física, eles fizeram de qualquer jeito e já era. Então encostou às vezes dentro do jogo, dentro do combate, mas encostou na tua hitbox. Não encostou no teu personagem visualmente visível, tá ligado? Porque o personagem da hitbox não é fiel ao teu personagem 3D real. Então às vezes a espada do inimigo pode ter passado longe do teu personagem real, mas na tua hitbox passou perto e foda-se, o jogo vai calcular e já era. E agora vamos entrar, mano, num dos quadros mais controversos dentro desse jogo, que é o quadro de invencibilidade, cara. Quando você rola, mano, abre uma janela de frames que você tá 100% invulnerável a qualquer coisa, cara. Você tá invencível e já era. Qualquer hitbox dos inimigos que entre em contato com você não vai te atingir, porque você é como se você tivesse em outro plano, é como se você tivesse invencível durante aqueles segundos que você está rolando dentro do jogo. E meu mano, isso aqui não é bug, isso aqui é uma versão de design deliberada. Os caras queriam fazer essa porra porque queriam, tá ligado? Isso aqui foi design, isso aqui não é bug. Mas por que fizeram assim, Léo? Por que fizeram desse jeito aí, sendo e transformar o meu personagem aqui em invencível e foda-se, Léo? Porque seria muito difícil, mano, você criar uma hitbox, você criar uma rolagem que fosse vulnerável para personagens gigantes. Ele ia pisar em tu e tu ia ficar que nem uma panquequinha assim, ó. Você não tem como sair de um único caminho, tipo do ponto A pro ponto B, com uma única rolagem. Então os desenvolvedores olharam pro jogo e falaram, não, vamos deixar o cara invencível ali durante esse período, porque é mais fácil de programar. Então esses frames de rolagem, mano, são meio que uma recompensa. Tipo, se você apertou o botão de rolar no momento que o inimigo te atacou, beleza, você é recompensado com invencibilidade. Você é recompensado por ter tido aquela astúcia de, foda-se, eu vou rolar aqui e você não vai me acertar e foda-se. Então demorou, então você tá invencível, meu mano. E a quantidade de frames, tipo, de invencibilidade que você tem, varia, mano. Porque quando você tá com uma armadura pesada, a tua rolagem é menor do que quando você tá leve. E é assim que o jogo também balanceia um guerreiro que tem a armadura pesada pra um guerreiro que tá peladão lá lutando contra os monstros. Beleza, você perdeu defesa, mas tu ganhou astúcia. Você ganhou velocidade, você ganhou invencibilidade na rolagem. Mas e aí, mano, lembra que eu te falei lá no início do vídeo sobre o Dark Souls não ter telas de loading? Mas e aí, como é que funciona? Como é que isso é possível num hardware tão limitado lá da época de 2006, 2009, lá da época do PS3, mano? Então chegou a hora de entender como que isso aqui foi feito tecnicamente, beleza? O nome dessa técnica, mano, se chama World Streaming, ou Streaming de Mundo. A ideia aqui é basicamente qual? O mundo, mano, do Dark Souls, ele não é carregado inteiramente de uma vez. O mundo, ele é carregado enquanto você anda por ele. Você carrega pedaços do mundo enquanto você anda por ele e você descarrega aqueles pedaços que você foi deixando pra trás, tá ligado? Parece muito simples, mas na prática é um pouco mais complicado. Vamos entender essa técnica um pouco mais a fundo agora com os Level Chunks, beleza? Olha só, os Level Chunks, mano, cada parte do mundo tem os seus chunks. E cada chunks, mano, tem seus próprios assets, que seriam recursos. A geometria do mapa, as pedras que estão pelo caminho, as masmorras, as cavernas, cada parte do mundo, mano, tem as suas coisinhas ali que são determinadas pra aquela parte ter mesmo. Inimigos, scripts, missões que estão naquele mapa do canto, comportamento de inimigos, cara, cada coisinha tá no seu chunk ali. Entende que chunk é como se fosse uma parte do bolo, onde é que a cerejinha tá aqui, daí tem outra coisa que tá do outro lado do mapa. Tu pegou a visão, né? Pelo amor de Deus. Olha só, mano, o sistema de level chunks funciona da seguinte maneira. Enquanto você tá numa área de chunk, o jogo silenciosamente tá carregando a outra. E ela faz isso enquanto você tá nessa área daqui, tá ligado? E aquela área que você passou, pra chegar até aqui, tipo, você passou por aqui e você precisa chegar até aqui pra tu chegar nessa área aqui. E se você chegar nessa área aqui, você passou por essa aqui de baixo. Então quando você passou aqui
e tava no caminho pra essa área aqui, essa área daqui foi deletada, tá ligado? Quando você chega perto o suficiente de uma transição entre essas áreas, essas áreas de chunk, a outra já tá carregada, meu mano. E agora, mano, vamos entrar na última etapa desse vídeo pra ele não ficar tão longo, tá bom? Pra ele não ficar tão longo, não vamos falar sobre boss. Se esse vídeo aqui pegar a visualização e pegar bastante curtida, bastante like, mano, eu faço a parte 2. Beleza? Então, mano, vamos pra parte que é os loadings que existe, só que você não vê, tá ligado? Porque o jogo, ele esconde de você. Então, vamos falar assim, ó. Os loadings que existem, mas você não vê, Sabe quando você passa por uma porta de névoa muito densa dentro do jogo, as famosas Fog Gates? Muitas dessas neblinas, mano, servem especificamente para esconder essa transição de quando você tá passando de um chunk pro outro. A névoa que tá naquela porta ali, cara, ela te impede de ver essa transição de um mapa pro outro, ela te impede de ver a outra parte que tá carregando, tá ligado? E o tempo que você leva para atravessar essa névoa é o tempo que o jogo leva para trocar o mapa, para fazer aquela malandragem. É a engenharia de software, mano, trabalhando a serviço da imersão dos jogos, trabalhando a serviço dessa comunidade tão foda que é a comunidade de Dark Souls. E as únicas vezes que você vê uma tela de loading, mano, são quando você morre e reaparece no bonfire, tá ligado? Porque daí o sistema precisa recarregar inimigos, itens, baús, outras fog gates. Porque daí, mano, o jogo vai precisar recarregar muito drasticamente. Daí, porra, nem cavalo aguenta, né, velho? O jogo vai ter que recarregar inimigo, vai ter que carregar boss, vai ter que carregar a porra toda de volta. E você não quer ver tela de load? Aí você que vai tomar no meio do seu... Vamos pra outro ponto aqui desse engine, mano. Vamos falar das portas e atalhos dentro do jogo. E da programação de estado. Cara, Dark Souls é muito conhecido por, tipo, a galera pegar e comentar: ah, eu fui pra esse lugar aqui e achei um caminho totalmente novo, que eu nem tinha visto antes. Ah, eu jogo Dark Souls em 2 anos e é a primeira vez que eu vejo esse caminho, nossa. E ele é famoso por isso, cara, por essa sensação de descoberta, por essa sensação de tu ter achado um lugar novo dentro de um jogo velho. E do ponto de vista técnico, mano, uma porta funciona como se fosse um estado de máquina, por exemplo, um state machine, vamos falar assim. Quando ela tá no estado de fechada, cara, a colisão dela tá inativa, então você não consegue entrar e nem ver ela dentro do jogo. Quando ela tá no estado de abrindo, a animação dela abre e você consegue realizar o código dela, tipo, dentro do jogo, você consegue ir pro outro lado da porta. E quando ela tá no estado de aberta, cara, você nem precisa fazer esse processo de entrar dentro da porta, porque aquela porta não existe mais. Você tem um atalho dentro do jogo que os programadores colocaram lá aleatoriamente e você consegue entrar pelaquela porta, só que por outro ponto, sem ser pela porta em específico, se é que tu me entende. E esse estado, mano, ele é persistente. Toda vez que você passar por um atalho dentro do jogo, o jogo ele automaticamente vai tomar aquele atalho como se fosse o teu caminho principal dentro dele. E você não vai mais conseguir passar pela primeira porta. É simples, mano, é muito simples. Mas a complexidade dele, tá, mano? Quando você trata de tipo, ah, tem centenas de portas, ah, tem centenas de elevadores, tem centenas de várias coisas dentro do jogo. E mano, se tu chegou até aqui, velho, deixa o teu like, deixa o teu hype se tu quiser parte 2, porque aqui ainda falta um dos principais sistemas, mano, que é o sistema de boss dentro do jogo e do sistema de inteligência artificial. Eu não vou colocar nesse vídeo aqui, cara, porque são sistemas mais pesados de se falar, são mais complexos. E se eu deixar esse vídeo aqui, vai correr até as 3 horas da manhã, tá ligado? Então, brother, deixa o teu like, se inscreve no canal, velho, e deixa o teu hype. Mano, deixa o teu hype, mano, porque o teu hype é muito importante pro canal, beleza? Valeu, rapaziada, um beijo do Magro e valeu!